Olá! Vamos começar uma viagem bem interessante hoje. Uma viagem para dentro da mente humana, para a gente entender juntos alguns dos conceitos mais importantes da psicanálise. Já parou para pensar nisso? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, acreditava que os sonhos não são só um monte de imagens aleatórias. Não. Para ele, são mensagens codificadas que vêm de uma parte bem oculta de nós mesmos. E para a gente decifrar essas ideias do Freud, nosso roteiro vai ser este. Vamos começar falando sobre os sonhos, depois vamos ver os mecanismos da mente, o mapa do inconsciente, a natureza do desejo e, por fim, a famosa questão da sexualidade em Freud. Vamos lá? Pois é, Freud levava os sonhos muito a sério. Ele até disse que a interpretação dos sonhos era a via régia, ou seja, o caminho principal para chegar no inconsciente. Isso porque, segundo ele, todo sonho tem, na verdade, duas camadas bem diferentes. E aqui, a distinção é super importante. Pensa assim, de um lado a gente tem o conteúdo manifesto. Sabe aquela história, às vezes meio sem pé nem cabeça, que a gente lembra quando acorda? É isso. Mas por baixo dessa história tem o pensamento latente. E é aí que está o segredo. É o significado profundo, o desejo inconsciente que foi disfarçado naquela narrativa que a gente sonhou. Tá, mas como é que a mente faz essa mágica? Como ela pega um pensamento secreto e transforma num sonho todo esquisito? Bom, Freud deu um nome para esse processo, trabalho do sonho. Para fazer esse trabalho, a mente usa principalmente duas ferramentas. A primeira é a condensação. É quando uma única imagem no sonho junta um monte de ideias. Imagina sonhar com uma pessoa que é uma mistura do seu chefe com seu pai. Isso é condensação. A outra ferramenta é o deslocamento. Aqui a mente é bem esperta. Ela pega a emoção de algo que é super importante e joga para um detalhe bobo do sonho. É um jeito de enganar nossa censura interna. E todos esses mecanismos malucos dos sonhos, eles não acontecem no vácuo. Eles funcionam dentro de uma estrutura, um mapa da mente que o Freud propôs. Ele imaginou o nosso aparelho psíquico com 3 regiões. Tem o consciente, que é basicamente o que a gente está percebendo agora nesse exato momento. Abaixo dele, o pré-consciente, que guarda memórias que a gente consegue acessar com um pouquinho de esforço. E lá no fundo, imenso e poderoso, fica o inconsciente. É lá que moram os desejos e as memórias reprimidas que influenciam tudo que a gente faz sem que a gente sequer saiba. E esse esquema aqui, que ficou conhecido como modelo do Pente, ilustra bem essa ideia. Ele mostra como esses sistemas se relacionam e como existem barreiras entre eles. É por isso que o conteúdo do inconsciente não chega puro na consciência. Ele precisa se disfarçar. E uma das formas que ele faz isso é justamente através dos sonhos. Ok? Então qual é a força, o motor que move toda essa engrenagem complexa da mente? Para Freud, a resposta é uma só: o desejo. Mas calma, não é um desejo qualquer como o desejo de tomar um sorvete. O desejo na psicanálise, o Wunsch, como Freud chamava em alemão, é outra coisa. Ele não busca matar a fome ou a sede. O que ele busca, na verdade, é recriar uma experiência. Uma primeira e mítica experiência de satisfação, que ficou gravada lá no nosso inconsciente. E essa frase resume tudo. O ponto central aqui é que o desejo nasce de uma falta, de algo que foi perdido lá no comecinho da vida. Por isso, ele é insaciável. A gente está sempre buscando reencontrar esse objeto perdido. Mas, como ele não existe mais, o desejo só vai se deslocando de uma coisa para outra, infinitamente. E essa busca incessante do desejo nos leva direto para um dos temas mais polêmicos e talvez mais mal interpretados de toda a teoria freudiana, a sexualidade. Com certeza alguém já ouviu aquela piada ou comentário de que, para a psicanálise, tudo é sexo, não é? Que qualquer coisinha tem uma conotação sexual escondida. Só que a realidade é bem mais complexa e interessante. Quando Freud fala de sexualidade, ele não está falando só do ato sexual. Ele ampliou esse conceito. A sexualidade freudiana é uma energia psíquica, uma força vital, que ele chamou de pulsão. Ela está ligada ao prazer de uma forma muito mais ampla e organiza a nossa vida psíquica desde que a gente é bebê. E depois de mergulhar em tudo isso, nos sonhos, nos mecanismos da mente, no desejo, fica uma pergunta no ar, uma provocação para a gente pensar. Se o inconsciente tem todo esse poder de guiar nossos desejos e ações, qual é o tamanho do controle que a gente realmente tem sobre a nossa própria vida?